Bom dia, feliz sábado. Você está melhor. Bom dia, feliz sábado. Está melhor, né? É uma alegria estar com vocês. Que a graça e a paz que emergem do trono da graça, que emergem dos céus, possa abençoar cada um de vocês. Que vocês possam entender que o que Deus quer para vocês é algo maior do que vocês mesmos imaginam. Sabia que Deus ele sempre quer o melhor para a gente? E Ele quer o melhor. O apóstolo Paulo ele diz assim: que o que Deus preparou para cada um de nós, nem mentes viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem penetrou na nossa mente. Deus ele tem preparado coisas maravilhosas para nós. Creiam, dias melhores virão. Se você hoje está passando por uma dificuldade, ganhe experiência. Eu aprendi, eu tenho um amigo que ele é filósofo, e ele disse assim: ó, Givanildo, cada provação que a gente passa, a gente ganha grandes experiências. Quanto mais forte é a provação, mais forte é a sua experiência com Deus. Que frase bonita. Eu digo, rapaz, se não fosse tu, ia não estar para mim. Não, mas é do meu amigo que é filósofo. Eu gostaria de avisar vocês e agradecer as orações da igreja, porque Lucas esteve alta. Lucas é o filho do nosso pastor, né, que pediu oração aqui. Ele veio fazer o batismo de da irmãzinha, que foi sábado, e ele deixou o filho dele na UTI, recém-nascido, e veio fazer o batismo porque ele ama essa obra, e a obra de Deus está sempre em primeiro lugar na vida dele, na nossa também tem que estar. Mas ele voltou e pediu que nós orássemos. Essa semana, acho que foi ontem, ele mandou uma mensagem lá para o grupo da igreja dizendo que Lucas está de alta da UTI, né? Mas não ainda no hospital, mas eles estão no quarto, e ele disse que foi a maior alegria da vida dele, porque eles conseguiram fazer o culto em família. Ele conseguiu fazer o culto do pôr do sol lá na sala do hospital, no quarto, mas com toda a sua família. E isso eu achei lindo, vou ser sincero, é muito bom. Quando chega o pôr do sol, quando amanhece o dia, quando anoitece, que a gente consegue, né, muitos que conseguem hoje, a gente consegue reunir toda a nossa família para fazer o culto. E você vê que são coisas simples, mas que nos alegra. E Deus é assim, né? Deus é simples. Era uma quarta-feira, dia 29 de abril de 2004. Estava eu dormindo quando a minha esposa Nelma vai bater em Givanildo, Nido, né? O pessoal de infância, o antigo chama de Nido, ou Nido, que é, rapaz, eu acordo, não posso dormir muito, né? Que foi? Ela disse, Nido, ou Nido, a bolsa estourou, chegou a hora. Estava grávida e a bolsa tinha estourado 7 para 7h30 da manhã. E eu me levantei, eu digo, hoje? Tudo bem, vamos ter calma que vai dar tudo certo. Mas eu estava uma pilha, né? Aí desesperado, mas eu disse, vamos ter calma, vamos manter a calma. Aí desci, troquei de roupa, fui lá na praça do táxi de Peixinhos, peguei um táxi, deixei na frente de casa, desci com Nelma, estava com aqueles olhos trêmulos de quem estava muito nervosa, a hora do primeiro filho, e eu levo ela para a maternidade da Encruzilhada. Lá na maternidade da Encruzilhada nós fomos muito bem recebidos, e até a menina disse assim, vocês tiveram sorte, porque aqui só aceita a parte de risco. Só que como ela já estava com 7 para 8 de dilatação, eu fiquei um especialista nesse negócio, 7 a 8 de dilatação, nós tivemos que permanecer com ela porque ela já estava praticamente em trabalho de parto. Depois eu soube disso, né? E eu lá, nervoso, e a menina leva ela para a triagem ali, e depois ela sobe para o bloco cirúrgico, sala de parto, no caso. Aí eu fiquei lá sentado na sala de espera. Quando eu olhei, eu vi ali um quadro que tinha a lei, o artigo que o pai podia assistir o parto. Então eu disse, eu vou assistir o parto. Aí eu perguntei ao pastor, olha, essa lei era nova, né? Então eu disse, eu quero assistir, como eu assisti o parto de quase todos. Eu só não assisti o parto de Joás porque não permitiram, foi no tricentenário e lá é meio complicado. Mas eu subi,
Mas quando eu subi, que eu peguei o corredor que ia dar direto naquele bloco lá que fica as mulheres, eu vi a cena, uma cena inusitada. Nelma vinha correndo, vinha 2 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros ao lado e o médico. Você não pode não, eu quero é meu marido. E correndo, e o corredor era assim, daqui para o começo da igreja, né, do meio da igreja. E quando eu olhei, tentei ficar em desespero de novo. Alguma coisa aconteceu. Meu primeiro filho e a minha mulher veio correndo daquele jeito, chorando. Eu quero meu marido, mas corria mesmo. Eu me lembrei até da corrida de São Silvestre. Deu para imaginar aquela música. Mas não era, né? E eu disse, calma, foi o que aconteceu. E Nelma disse, eu quero você. Aí o rapaz disse, mas pai, porque ela só quer ficar com o senhor. E ela estava empurrando todo mundo, né? Mas bravo. Estava empurrando todo mundo e veio correndo. Aí eu disse, mas eu já queria botar a mão, mas assim, mas foi o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu. Aí o médico disse, calma, mas tá tudo certo, ela está muito nervosa. Só que ela está já em trabalho de parto, o menino pode cair no chão. Eu disse, está tudo certo, né? Eu estou aqui, meu amor. Está tudo resolvido, olha. Está tudo resolvido. Eu peguei ela, fui levando devagarzinho. Aí eu ainda me lembro que a enfermeira disse, ele não pode entrar não, as mulheres estão tudo nua. E o médico disse, pai, só peço um favor a você. Eu digo, não olhe de lado. Eu parecia até encarnado. Já tomava muito negócio, né? E eu disse, nem se preocupe. E para mim, só tem a minha esposa. Fui andando, passei lá por dentro, né? Realmente é muita mulher. A mulher tudo olhando para mim, eu olhando, não vi ninguém. Entrei lá, e aí eu entrei no trabalho de parto, e eu alisando, e acaba, meu amor. Foi tanto beijinho. E ela disse, está tudo calmo. E ela nervosa, porque era o primeiro filho. E nós tínhamos perdido uma menina. Né? A menina tinha nome, eu acho que ela estava com... Nelma que é mais atualizada, que eu disse, era 5 ou 6 meses, ela perdeu. Então a gente ficou meio traumatizado, foi um sofrimento muito grande. E naquela hora a gente estava muito aflito, eu estava muito aflito. Mas eu não poderia passar isso para Nelma. Então para Nelma estava tranquilex. Rapaz, você vai ter tomado um chazinho, né? Que segue ali. Eu estou aqui, está tudo certo. E a pressão dela queria subir, né? Foi. E aí, irmãos, acontece uma das cenas mais lindas da minha vida. Foi quando eu vi a minha filha nascer, Kézia. E o pai disse, ela está coroando, já está vindo a cabeça. Venha ver, meu pai, venha ver, pai, que ela vai sair nas suas mãos. O senhor tem medo não? Eu disse a minha filha, eu já tomei cachaça de cabeça, sem tirar gosto a noite toda, eu não tenho medo de nada. Peguei, fui lá, e quando eu fui pegar, aí o cara disse, não pode não, porque ele está sem luva, sem capote, sem tudo. Por isso ela não nasceu em 2 braços. Mas assim que ela nasceu, ele mandou, eu torei a trompa lá do negócio lá. Aí cordão, assim mesmo, cordão umbilical, e eles enrolaram de leva. E interessante, quando a Maria acordou brava, né? Já saiu. Quando ela veio com meus braços, acabou-se. Quietinha. Aí eu ainda me lembro da enfermeira, a enfermeira chata. Eu dizia, que bicha safada. Quando foi pro pai, ficou quietinha. Aí veio a outra segunda cena mais linda da minha vida, que foi quando eu disse, Nelma, ela nasceu. Aí Nelma disse, traga ela pra cá. Irmãos, a primeira vez que uma mãe vê um filho, ela tem um filho, mas quando ela vai pro braço dela, é a cena mais linda do mundo. Nelma pegou ela assim, eu olhei o olho da mãe, fazer aquele mesmo cena, ela lavou o olho assim, e aquele olhar de satisfação ganhou a minha vida. Eu que sou chorão, né? Segurei as lágrimas nessa hora. Segurei as lágrimas, mas eu me lembro desse dia até hoje. Eu não me esqueço. Nem de Kézia vindo ao mundo e nem de Nelma, a primeira vez que colocou Kézia no braço, e aquele olhar de satisfação de uma mãe realizada. Depois levaram Kézia para fazer a limpeza, aquele negócio lá que ele leva. E eu fui lá, tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, não se preocupe não, viu, que a gente vai ter uma festa. Ela Deus me livre.
Eu fui lá, quando eu fui lá, e é a primeira vez que eu realmente toco em Kézia, eu disse, como é que eu vou tocar? Né? Aí eu fui lá e toquei assim, virei o braço e dei um toquezinho assim para ela olhar para mim, ela olhou, eu disse, oi, eu sou seu pai. Tem coisa mais bonita, mais satisfatória do que essa para o pai, a primeira vez que ele tem contato com a filha. Eu não sei se vocês sabem, mas ela tem uma ligação muito forte comigo. Kézia pensa igual a mim, raciocina igual a mim. Ela é uma coisa. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Só quem é pai, ou só quem foi mãe, né, meninas, que sabe dessa primeira alegria. E aí é o começo, como diz os psicólogos, né, de um laço entre mãe e filho, ou entre pai e filho, que a gente leva para o resto da vida. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Mas essa ilustração não é à toa, viu? Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo 5, verso 21. E eu ainda tive outras emoções, né? Emoções quando vi Joás nascer, foi a coisa mais linda do mundo. Depois eu tive uma emoção dupla, porque foi os gêmeos, e os gêmeos foi também uma emoção dupla, mas isso é assunto para uma outra pregação. Marcos capítulo 5, verso 21 em diante. Marcos. Eu não trouxe a minha Bíblia, eu peguei uma Bíblia aqui de alguém. Eu estou apanhando, mas tudo bem. Eu vou para cá que eu sou meio cego. 21 em diante. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se de volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um chefe da sinagoga, chamado quem? Jairo. Vendo-o, fez o quê? Prostrou-se aos pés, e ele pediu com o quê? Insistência, na minha versão diz. E ele diz assim para Jesus: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Verso 24. E Jesus o quê? Foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todo lado. Estava ali quem? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo o quê? De uma grande hemorragia, né? Em algumas versões de um fluxo de sangue. Ela havia padecido muitas nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no seu corpo que estava o quê? Daquele mal. Vamos parar por aqui. Daquele mal. Jesus, ele é maravilhoso, né, irmão? E ele nos torna maravilhoso. Mas duas curas, duas histórias, mas um só final, feliz para todos. Jesus é aquele que torna a nossa história com um final feliz.
Se você quer que sua história tenha um final feliz, siga Cristo. Sirva a Ele. Não se esqueça. Não existe final feliz sem Jesus. Outra coisa interessante nessa história é que existe algo interessante, porque a primeira figura que aparece nessa história é um homem respeitado da sociedade, né? Um homem que na época era um homem conhecido como um instrutor, era um líder da igreja da época, sabe? É uma pessoa que nos seus vestes ele se diferenciava dos homens comuns, no seu modo de falar ele se diferenciava dos homens comuns, mas ele ouvia falar de Jesus, que era um homem que fazia coisas que um homem comum não conseguiria fazer. Ele foi até Jesus. A ida de Jairo até Jesus foi algo que impressionou. Por quê? Porque Jairo, ele foi movido pelo desespero. Lembra Givanildo desesperado ao ver Nelma, aquela cena de Nelma vir correndo no corredor do hospital da maternidade da Encruzilhada? Aquilo me tomou por desespero, porque eu pensava que algo tinha acontecido. E eu já estava querendo me armar. Homem é assim, né? Eu imagino Jairo tomado pelo desespero, porque ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa que tinha dinheiro, mas a filha dele estava muito enferma e ele não podia fazer nada. Irmãos, um homem ou uma mulher tomada pelo desespero pode fazer coisas incríveis. Ele não está ligando para o pudor, não está ligando para o que as pessoas iam falar dele, porque ele era um líder da igreja e ele era que dava instruções para as pessoas, mas ele precisava de Jesus. E muitas vezes, irmãos, na hora do desespero, o ser humano faz besteira. Já não estava nem aí, ele foi até Jesus, e o sinal do desespero dele foi tão grande, que ele chegou e disse para Jesus que Jesus ia fazer. Vem que minha filha está doente, vem-se embora, vai lá, conversa com ela, coloca a mão e põe a mão em cima dela e cura ela. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu amo Jesus. Verso 24, aí diz: Jesus foi. Se Jesus fosse alguém assim, meio soberbo, que nem muitos de nós seres humanos somos, cheio de poder e de dinheiro, calma aí, camarada, você está querendo me ensinar o meu serviço? Calma, você sabe que eu sou? Eu sou o filho do Deus vivo. Jesus podia ter dito tanta coisa a Jairo, meu irmão, mas quando ele olhou para o coração de Jairo, aquele homem desesperado, verso 24 faz: e Jesus foi. Porque quando Jesus, ele encontra o coração contrito, irmãos, ele faz. Mas aí nessa história tem um problema. Quando Jesus estava indo, aconteceu algo diferente, algo inusitado, mas que foi uma mulher que chega, e se você entender que na sociedade daquela época, na lei cerimonial, uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. Ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia chegar perto das pessoas. Mas aí nessa história, quando ela estava no meio da multidão, e pelo jeito que ela toca na hora de Jesus, irmãos, ela se jogou, ela se rastejou para poder tocar na hora do mestre. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós temos que nos rastejar. Nós temos que não ter pudor, não ter medo de conseguir a nossa bênção. Aquela mulher estava passando pelaquela dificuldade há 12 anos. Interessante que lá a filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher estava sofrendo, padecendo pela hemorragia por 12 anos, irmãos. Imagine vocês o que é 12 anos de um sofrimento daquele. Uma mulher com um fluxo de sangue que não parava por 12 anos. Aquela mulher não conseguia dormir direito. Aquela mulher tinha vergonha de chegar, de fazer qualquer afazer da vida dela. Aquela mulher estava com um sério problema. Mas ela conseguiu ver em Jesus algo diferente. Assim como Jairo conseguiu perceber que Jesus não era um homem comum.
Aquela mulher do fluxo de sangue também. E interessante é que nesse estágio eles dois têm algo em comum. Eles conseguiram ter fé no Filho de Deus. Ela se joga, sabe? E toca na obra de Cristo com uma fé, com uma determinação, com uma certeza que todos aqueles não conseguiram. Porque, irmãos, Jesus ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Eu fico imaginando o que eu não daria para estar naquela cena, o que eu não daria para ver uma cena daquela. Claro, obviamente que eu nasci muitos anos depois, né? E Jesus olhando, e Pedro, quero mais amostrado, porque ele sou seu. Aí Jesus, é normal, né, mestre? Todo mundo me pegando aqui, todo mundo me tocando aqui, todo mundo me empurrando danado desse. E você perguntar quem me tocou. Quem, né? E a resposta de Jesus era: é porque o toque era diferente, Pedro. Você não está entendendo o toque, saiu o poder. Não é que escreve a cena no livro Parábola de Jesus, dizendo que Jesus vinha e quando ela tocou na obra, Jesus fez isso, ó. Ele sentiu sair de dentro dele o poder. Ela ficou envergonhada, tímida, porque ela tinha sido curada. Ela sentiu, a história conta que ela sentiu que foi curada. E Jesus queria saber quem me tocou, os discípulos não sabiam, e em meio àquele debate todo, ela disse: foi eu, Senhor. E Jesus abençoou a vida daquela mulher, a fé daquela mulher, irmãos, a fé de Jesus. Jesus disse: olha, vai, tua fé te salvou. Ele exaltou a fé, irmão. Hoje, em meio aos nossos problemas, Jesus quer exaltar a nossa fé também, irmãos. Talvez você esteja precisando de uma cura de uma enfermidade. Talvez você esteja precisando de resolver algo que seja de cunho financeiro. Talvez você tenha passado a noite toda em oração e tenha recebido a sua bênção. Jesus é aquele que diz: vai, a tua fé te salva. Essa mulher tinha outro problema, irmãos. E eu acho que esse foi o diferencial na mulher do fluxo de sangue, que a gente não sabe nem o nome dela. Ela não acreditava na agenda de Jesus. Ela não acreditava que Jesus ia parar tudo só para atender a ela. Ela não acreditava que Jesus ia dar ouvido à situação dela. Por isso que ela, tomada de um desespero também, ela teve fé, mas ela foi lá, não falou com ninguém, e ela pensou: só em eu tocar, eu serei curado. Que Jesus maravilhoso, que bênção, que bênção. Jesus ele estava indo para outra localidade, Jesus estava resolvendo outro problema, mas quando ele parou para resolver o problema, ele disse que Jairo estava lá desesperado porque a filha dele estava muito enferma. Mas a história conta que quando Jesus a história conta que quando Jesus ia, antes de Jesus ir para a casa de Marcos, chega o serviçal da casa dele e diz: não precisa mais ir não, porque a menina morreu. Mas Jesus, irmãos, é aquele que mesmo em face da morte, não existe nada possível para Deus. Mesmo em face da morte, Deus foi lá na casa dela, e nessa feita, a história conta que ele pegou só Pedro, João e Tiago, os dois irmãos, Tiago e João, e foi com eles três lá. Quando chegou lá, ele mandou que todos saíssem, chamou os pais da igreja e disse aquela palavra: Talita cumi. Levanta, filha, tu estás curada. Irmãos, Deus é aquele que cura os nossos sonhos. Deus é aquele que cura a nossa enfermidade. E nessa manhã, Ele está dizendo para você:
que ele pode resolver o seu problema. Jesus, ele chama Deus de Pai. Só no Novo Testamento, Jesus chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. Só no livro de João, Jesus chama Deus de Pai mais de 152 vezes. Chame Jesus de Pai. Clame por Ele. Jesus chamou aquela palavra Abba Pai quando estava na cruz. No livro de 3 João, vamos ver esse livro para a gente encerrar. Já está no final. Livro de 3 João, capítulo 3. A gente vai encerrar com esse verso aqui. Livro de 3 João, capítulo 3, diz o seguinte: Terceira João, capítulo 3. Diz o que aí, mano? Versículo porque não tem capítulo não, é versículo direto, né? Terceira João, a partir do verso 1, é isso que você quer dizer? Verso 3. Verso 3, assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O meu diz isso. Eu acho que eu botei errado, porque ele diz João, 3 João 3. Capítulo verso 3. Pois fiquei soberano, alegre, pela vida de irmão, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu anda na verdade. Amém. Eu acho que eu botei errado, porque ele diz assim: que todos nós temos crido nele e temos o direito de chamar Deus de Pai. Filhinhos, né? Eu vou ver esse verso e vou ficar devendo a vocês. Irmãos, chamem Deus de Pai. Sabe? Deus, ele se agrada de se chamar de Pai. Existe um relato de que os judeus da antiguidade do Velho Testamento, eles não chamavam Deus de Pai, eles só chamavam vários nomes, né? Eles não chamavam, mas Jesus chamou de Pai e Ele quer que a gente chame de Pai, porque Deus, ele é Pai, irmãos. Nós vamos encerrar com um hino, o hino de número Pai querido. Isso ele disse na oração do Pai, Pai nosso, né? Pai nosso que estás nos céus. Na cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste, né, quando ele se sussurrou, né? Mas vamos encerrar aqui com o hino Pai querido, número 375. Eu sabia que eu ia achar, mas que eu não tenho.
cheio o capítulo, viu? Vou dizer aqui antes de a gente encerrar. É 1 João capítulo 3. Diz assim: amados, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Ora, que privilégio de ser chamado de Filhos de Deus. E Ele é o nosso Pai. Pai. Oremos. Grandioso e bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este dia, Senhor, ao qual o Senhor nos concedeu, ó Pai, o direito de te chamar de Pai. Ó Senhor Deus, Pai é um sinônimo muito lindo de saber que nós não somos órfãos, que o Senhor nos adotou, que o Senhor nos ajudou, e através do teu Filho amado Jesus, o Senhor tomou salvação para cada um de nós. Muito obrigado pelos planos. Muito obrigado, ó Pai, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, para nos salvar e para nos dar vida eterna. Nos abençoa, Senhor Deus. Leva para os nossos lares na presença dos teus anjos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.